Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, o nosso momento devocional. Reflexão na palavra, um momento de oração, abençoando o seu dia, a sua casa e a sua família. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nossa leitura bíblica continua. Hoje nós vemos 2 Samuel, capítulos 13 ao 15. E o tema de hoje é este, Quem compra a lealdade não pode pagar o preço. Presta bem atenção nessa frase. Quem compra a lealdade não pode pagar o preço. E para falar sobre esse tema, eu separei esse texto aqui. 2 Samuel 15, versículos 4 ao 6. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Eu começo falando sobre Absalão porque ele é uma das consequências que vem na vida de Davi por conta do pecado de Betseba. E Absalão, queridos, ele estava tomado por um sentimento de vingança desde que a sua irmã Tamar tinha sido violentada por outro irmão seu, por Aminon. E Absalão, ele alimentou esse ódio contra Aminon e até contra Davi. Por quê? Aminon porque cometeu o ato e Davi porque não fez nada contra Aminon. E assim, ele entra numa rotina de manipulação depois que volta do seu exílio. Primeiro ele mata Aminon e depois ele começa a um processo de conquistar a lealdade dos israelitas que tinham algum problema e procuravam o rei Davi. E fala que ele conquistou a lealdade desses homens. E foi um processo longo, ele foi construindo ali uma conspiração contra o rei. Cada homem que seguiu Absalão vendeu a sua lealdade por um preço. Qual preço? Cada um tinha o seu. Um era um problema de uma terra que perdeu, queria recuperar, o preço da sua lealdade foi essa terra. Outro era uma dívida, o preço da sua lealdade foi o tamanho da sua dívida. E assim por diante. O valor da causa para a qual eles buscavam a solução foi o preço pelo qual eles venderam a sua lealdade. Lealdade. Mas o que é lealdade? Uma definição simples do dicionário diz o seguinte: palavra de origem latina, legalis, que remete para o conceito de lei. Inicialmente designava alguém em quem era possível confiar e que cumpria suas obrigações legais. Alguém que não falha com os seus compromissos, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra e decência. Então percebo que a lealdade, em princípio, estava associada à coisa boa, à coisa reta, à coisa justa. Porém, eu queria fazer algumas observações sobre a lealdade. Na realidade, lealdade e deslealdade, eu até coloquei aqui uma figura de fundo, não sei se você consegue perceber aí, elas são duas faces de uma mesma pessoa. Assim como uma moeda tem duas faces, cara ou coroa, uma pessoa ela pode ser leal ou pode ser desleal. E a lealdade, ela sempre vai pender entre lados. Por isso, eu queria comentar com vocês alguns aspectos da lealdade. Vamos lá. Primeiro, a lealdade, querido, de certa forma, ela é neutra. Por quê? Eu posso escolher entre ser leal ao bem ou ser leal a uma coisa má. Aquilo que é bom e correto ou aquilo que é desonesto, maligno. A lealdade pode ser devotada para qualquer um desses lados. Só que
relacionado a isso, o resultado da lealdade, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu vou colher os frutos do mal ou os frutos do bem. O lado que eu escolhi servir, o lado que eu escolhi ser leal. E finalmente, a lealdade, quando em relação ao bem, ela cobra um preço alto. Custa muito ser leal. Vamos pegar o exemplo dos que foram leais a Davi. Eles tiveram que fugir de Jerusalém, perderam casas, perderam suas propriedades, tiveram que fugir correndo sem nada pelo meio do deserto, né? Rumo ao deserto, perdão. Preço alto eles pagaram para ser leais a Davi. Do lado de Absalão, não. A de Absalão, eles ganharam a sua causa, né? Aquilo que eles queriam que fosse resolvido, e ainda uma oportunidade de participar de perto num novo reino. Não parece muito melhor? Parece, né? A princípio. Mais coisas sobre a lealdade. No nosso mundo hoje, no nosso caso, nós só temos duas opções de lealdade. Ou servimos ao rei dos reis, alguns lá tinham que escolher entre o rei Davi, ou servimos ao usurpador, o diabo. Absalão, ele era um usurpador. Então a escolha era entre o rei legítimo ou o usurpador. E para nós é a mesma coisa. Preço, né? Falando ainda de custo da lealdade. Se vamos servir ao rei dos reis, o preço é elevado. É a chamada porta estreita, né? Renúncia de vida. Quem opta por seguir, no caso, ao diabo, o preço é baixo. É a porta larga, né? Custa aquilo que tiver ali, uma troca de interesses, por assim dizer. E as garantias? Do lado do rei dos reis, a garantia é absoluta. Aquilo que ele fala, ele cumpre, né? Todas as promessas de Deus, diz a palavra do Senhor, nenhuma falhou. Veja que está escrito lá em Josué 21:45, né? E todas as boas palavras que o Senhor nos disse, nenhuma caiu por terra. E do lado do diabo, é enganosa. Satanás não pode cumprir o que ele promete para aqueles que o seguem. Ele já é um condenado e só vai conseguir arrastar aqueles que o seguem para a mesma condenação. O inferno foi preparado para ele e para os seus anjos. E infelizmente aqueles que o seguirem acabam caindo no mesmo lugar. Percebe a diferença entre lealdade e deslealdade, lealdade a Deus e deslealdade para com Deus? Não temos como servir a dois senhores. Ou escolhemos um, ou escolhemos outro. Por isso, queridos, se vamos entregar a nossa lealdade, que seja para aquele que pode assegurar as suas promessas. E não somente nesse mundo, mas para toda a eternidade. Por toda a eternidade. Cuidado para quem você entrega a sua lealdade. E mais, vou repetir o que eu falei no começo, né? Quem compra a sua lealdade, saiba de uma coisa, ele não pode pagar o preço. Você está sendo enganado. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. E agora, aquele momento de nós falarmos com Deus, né? Buscarmos por alguns instantes a face do Pai. Tem algum pedido de oração que você gostaria que o Senhor olhasse hoje, que Deus velasse sobre algo que está aí, de repente, causando alguma aflição na sua vida, alguma adversidade, algo que precisa da intervenção divina? Esse é o momento. Coloque aí o seu pensamento no Senhor, fale com Deus, ore, eu também vou interceder por você do lado de cá, ok? Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos neste momento. Mais um dia, Senhor, nós nos curvamos perante a Tua face, nós nos entregamos ao Senhor, porque o Senhor, Deus, é fiel, Pai, e o Senhor cumpre todas as promessas que faz a nós, Pai, diariamente. Querido Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede, pela vida, pela proteção, pela provisão. Todos os dias, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida tão preciosa. Nos ajude a aproveitar cada instante dela, cada dia que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, colocamos no Teu altar agora esses irmãos, Pai, que estão precisando de uma intervenção do Senhor, precisando que o Senhor fale, Pai, haja, Deus, de alguma maneira ali, livrando-os, libertando-os, Senhor, trazendo uma cura, Pai, trazendo um consolo, Deus. Estende agora as Tuas mãos. Espírito Santo, entra nesse lar, nesse instante, eu te peço.
Visita essa vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos, Senhor, de todo ataque, Senhor, humano, maligno, Pai. Toda palavra contrária, toda obra de feitiçaria, macumbaria que caia por terra na vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Deles um dia abençoado, cheio da tua graça. É o que eu te peço agora. Amém. Amém, queridos. Terminamos aqui então mais uma das nossas reflexões. Continuamos firme, né? Essa é a reflexão de número 97. Você percebe quanto tempo já caminhamos em 2021 e iremos, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro, lendo as Escrituras, porque está aqui, ó, leitura para amanhã, 2 Samuel, capítulos 16 ao 18, tá bom? E nós vamos alcançar esse objetivo aí, crescendo e se aprimorando na presença do Pai. É isso. Veja os meus recados aí no final. Não deixa de compartilhar, curtir aí. Eu agradeço você que tem comentado, que tem compartilhado aí. Muito obrigado. Alguns irmãos esses dias adquiriram aí alguns livros nossos. Bênção de Deus, né? Espero que edifique a sua vida, porque está abençoando muito aqui as nossas também. Certo? É isso. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Olha os meus recadinhos aí, não esquece, compartilha. Tchau, tchau. Até a próxima.